Existe um ser vivo na Terra tão alto que ultrapassa prédios de 30 andares. E tão antigo que já estava aqui antes do Império Romano cair. Quer entender como isso é possível? Então já deixa o like e se inscreve, porque o que você vai descobrir agora desafia tudo o que sabemos sobre limites da vida. A sequoia gigante, Sequoia dendron giganteum, e sua parente próxima, a sequoia costeira, Sequoia sempervirens, estão entre os maiores organismos vivos do planeta, não apenas em altura, mas em volume total de biomassa. Algumas ultrapassam 85 metros de altura e podem viver por mais de 3.000 anos, algo extremamente raro no mundo vegetal. Mas aqui está o ponto intrigante. Árvores enfrentam limites físicos reais. A gravidade dificulta o transporte de água até o topo, o vento exerce forças colossais sobre o tronco e o próprio peso da árvore poderia fazê-la colapsar. Ainda assim, as sequoias não apenas sobrevivem, elas prosperam. Isso levanta uma pergunta fundamental da biologia. Por que essas árvores conseguem crescer tanto, enquanto quase todas as outras falham muito antes? A resposta não está em um único fator, mas em uma combinação precisa de fisiologia vegetal avançada, estratégias evolutivas únicas, condições ambientais específicas e um sistema interno de transporte extremamente eficiente, refinado ao longo de milhões de anos de evolução. Cientificamente, as sequoias são um verdadeiro laboratório vivo para entender os limites máximos do crescimento das plantas. Estudá-las ajuda pesquisadores a compreender desde a dinâmica da água nas células até como organismos vivos podem resistir ao tempo, ao clima e a eventos extremos. Como elas conseguem levar água do solo até folhas que estão a quase 100 metros de altura, sem nenhum tipo de bomba interna. Para qualquer árvore, crescer não é apenas uma questão de tempo, é um desafio físico extremo. A água precisa subir do solo até as folhas para permitir a fotossíntese. Em árvores muito altas, isso significa vencer a gravidade, o atrito interno e a pressão negativa dentro dos vasos condutores. Para a maioria das espécies, esse sistema entra em colapso muito antes dos 60 metros. As sequoias, porém, encontraram uma solução impressionante. Elas utilizam um mecanismo chamado teoria da coesão-tensão, um modelo amplamente comprovado pela fisiologia vegetal. Nesse sistema, a água forma uma coluna contínua dentro do xilema, os canos microscópicos da árvore. Quando a água evapora pelas folhas, cria-se uma pressão negativa, que literalmente puxa a água para cima, da raiz até o topo. O problema é que quanto mais alta a árvore, maior o risco de a coluna de água se romper, formando bolhas de ar, um fenômeno chamado cavitação, que pode matar o tecido vegetal. As sequoias reduziram esse risco de várias formas. Primeiro, seus vasos de xilema possuem paredes extremamente resistentes, com uma estrutura celular adaptada para suportar tensões altíssimas sem colapsar. Segundo, as folhas das sequoias são menores e mais espessas nas regiões mais altas da copa, reduzindo a perda de água e diminuindo o estresse no sistema hidráulico. Além disso, estudos mostram que as sequoias ajustam a arquitetura da copa conforme crescem. No topo, os galhos são mais curtos e compactos, o que reduz a demanda hídrica e evita falhas no transporte de água. Mesmo assim, a ciência aponta um limite. A própria física da água impõe uma altura máxima teórica para árvores. As sequoias modernas estão muito próximas desse limite, o que explica por que quase nenhuma espécie conseguiu ultrapassá-las. Mas a água sozinha não explica tudo. Crescer tanto exige um tronco capaz de suportar forças colossais sem quebrar. Porque o tronco da sequoia é absurdamente resistente e ao mesmo tempo flexível. Se transportar água até quase 100 metros de altura já parece impossível, sustentar esse peso ao longo de milhares de anos é um desafio ainda maior. O tronco da sequoia não é apenas grande, ele é uma das estruturas naturais mais eficientes já estudadas pela engenharia biológica.
O primeiro segredo está na densidade da madeira. Diferente do que muitos imaginam, a madeira da sequoia não é extremamente dura como a de árvores tropicais. Ela é relativamente leve e fibrosa, o que reduz o peso total do tronco sem comprometer a resistência estrutural. Essa combinação permite que a árvore cresça em volume sem colapsar sob o próprio peso. Outro fator crucial é a disposição das fibras celulares. As células da madeira estão organizadas de forma a distribuir as tensões causadas pelo vento, pela gravidade e por movimentos sísmicos leves. Em vez de resistir rigidamente às forças externas, o tronco da sequoia flexiona levemente, dissipando energia. Exatamente como arranha-céus modernos projetados para suportar ventos fortes e terremotos. A casca também desempenha um papel essencial. Ela pode atingir até 60 centímetros de espessura e é rica em compostos como taninos, que a tornam naturalmente resistente a insetos, fungos e bactérias. Mas talvez sua função mais impressionante seja a proteção contra o fogo. A casca da sequoia é pouco inflamável e age como um isolante térmico, permitindo que a árvore sobreviva a incêndios florestais que destruiriam quase qualquer outra espécie. Cientificamente, isso é extraordinário. O fogo, que normalmente limita o crescimento das árvores, acabou se tornando um fator seletivo que favoreceu as sequoias. As que sobreviveram aos incêndios continuaram crescendo por séculos, acumulando tamanho e volume. O resultado é uma árvore que não apenas cresce, mas permanece estável por milênios, resistindo a ventos intensos, pragas e eventos naturais extremos. Mas ainda falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Por que as sequoias só alcançam esse tamanho em regiões muito específicas do planeta? Mesmo com uma fisiologia impressionante e um tronco quase perfeito do ponto de vista estrutural, as sequoias não seriam gigantes em qualquer lugar do mundo. Elas dependem de um conjunto extremamente específico de condições ambientais, tão preciso que só ocorre naturalmente em uma faixa muito limitada do planeta. As sequoias costeiras, por exemplo, crescem quase exclusivamente na costa da Califórnia, onde há um fenômeno climático fundamental, a neblina costeira. Durante o verão, quando as chuvas são raras, essa neblina fornece umidade constante por meio da condensação direta nas folhas, um processo conhecido como foliar uptake. Isso reduz drasticamente o estresse hídrico e mantém o sistema de transporte de água funcionando mesmo em períodos secos. Já as sequoias gigantes da Sierra Nevada dependem de invernos com neve abundante. O derretimento lento da neve alimenta o solo por meses, garantindo água contínua durante a estação de crescimento. Esse fornecimento estável impede ciclos extremos de seca, que limitariam o crescimento em outras árvores. Outro fator essencial é o clima relativamente estável ao longo de milhares de anos. Regiões onde as sequoias prosperam sofreram menos variações climáticas bruscas, permitindo que essas árvores investissem energia em crescimento de longo prazo em vez de estratégias rápidas de sobrevivência. O solo também desempenha um papel importante. Ele é profundo, bem drenado e rico em minerais, permitindo o desenvolvimento de um sistema radicular amplo, embora relativamente superficial. As raízes das sequoias se entrelaçam com as de outras árvores, formando uma verdadeira rede de sustentação coletiva, o que aumenta a estabilidade de indivíduos gigantescos. Essas condições explicam por que tentativas de cultivar sequoias em outras partes do mundo raramente resultam em árvores realmente colossais. Elas podem crescer, mas dificilmente se tornam gigantes. Ainda assim, falta responder à última grande pergunta. Por que as sequoias vivem tanto tempo? E como isso contribui diretamente para seu tamanho extremo? O tamanho colossal das sequoias não é apenas resultado de crescimento rápido, mas principalmente de algo muito mais raro na natureza: tempo. Essas árvores não vivem centenas de anos por acaso.
Elas desenvolveram características biológicas que retardam o envelhecimento e reduzem drasticamente as causas comuns de morte em plantas. Diferente de muitos organismos, as sequoias não apresentam um programa genético claro de senescência. Estudos mostram que árvores muito antigas continuam produzindo folhas, sementes e tecidos novos com eficiência comparável à de indivíduos jovens. Em termos biológicos, elas quase não envelhecem. Além disso, suas células possuem mecanismos altamente eficientes de isolamento de danos. Quando uma parte da árvore é afetada por fungos, insetos ou impactos físicos, o dano tende a ficar localizado sem se espalhar rapidamente. Isso impede falhas sistêmicas, uma das principais causas de morte em árvores menores. A resistência ao fogo, a pragas e ao colapso estrutural permite que as sequoias sobrevivam a eventos que eliminam concorrentes ao redor. Com menos competição por luz, água e nutrientes, elas continuam crescendo lentamente, ano após ano, século após século. Não é exagero dizer que cada sequoia gigante é o resultado de milhares de anos de crescimento ininterrupto. Quando juntamos todos os fatores, transporte de água próximo ao limite físico, madeira leve e flexível, proteção natural contra incêndios, ambiente climático perfeito e uma longevidade excepcional, a resposta fica clara. A sequoia é gigante, porque a evolução eliminou quase todos os obstáculos que normalmente impedem uma árvore de crescer indefinidamente. Ela não quebra as leis da física. Ela simplesmente opera no limite máximo permitido por elas. Se você quer continuar explorando os maiores mistérios da natureza explicados pela ciência, deixe o like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.